Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Eu fiz um vídeo recente sobre pessoas com deficiência física, né, que podem e devem se tornar reikianos. E eu preferi separar, né, pessoas com problemas psíquicos, né, pessoas com uma deficiência mental, algo de raciocínio, de expressão, de ponderação, pessoas com dificuldades emocionais muito intensas, né, com talvez alguma síndrome. Então, agora ampliando um pouquinho mais isso, pessoas com qualquer tipo de problema podem se tornar reikianos? Com absoluta certeza, com toda certeza. Deveriam se tornar reikianos. O reiki iria ajudá-las de formas imensas, que a gente não tem realmente como apontar, às vezes, ou esperar, mas iria ajudar. Eu tive a oportunidade de lidar um pouco com isso, de trabalhar um pouco com isso. Por alguns anos eu fui colaborador de uma ONG aqui de Blumenau, que trabalha com pessoas com demência, dá apoio para a família e dá apoio para os portadores, né? Trabalho com pessoas com Alzheimer, mais especificamente. Eu tive a minha mãe com Alzheimer, meu pai com Alzheimer, com Parkinson, e familiares também com demência, com Alzheimer. E na parte familiar, muitos se tornaram reikianos. Tive o imenso prazer de fazer a iniciação. Inclusive meu pai, pouco antes dele falecer, eu acho que uns 8 meses antes, ele recebeu a iniciação comigo, né, de Amadeus, uma técnica indígena fantástica. Conversei com ele, ofereci, e com todas as restrições que ele estava ali, ele se interessou, aceitou e teve esse presente, né? Me emocionou muito, foi muito especial. Minha mãe, mestre em reiki. Minha mãe era um papa reiki, como eu brincava com ela, né? Que é um reiki, a mãe ela estava sentadinha pronta para receber. Fantástico. Sogros, sogras, familiares, a gente espalhou por tudo isso. Sempre oferecendo, né? Sem precisar convencer, sem precisar forçar a barra de forma alguma, oferecendo gentilmente. E nessa ONG eu tive a oportunidade de fazer iniciação de reiki com algumas pessoas que trabalhavam lá e oferecer o reiki para os familiares, para as pessoas que tinham Alzheimer, que compareciam nas reuniões. Tratei muitas pessoas com síndrome de pânico, momentos muito críticos de desestabilização emocional, pessoas com questões mentais mesmo, com dificuldades, então aplicando reiki até alguma iniciação. E sempre foi fantástico, sempre foi uma experiência assim que realmente deixa a gente feliz, a gente aquece o coração da gente, né? A gente se sente bem com aquilo porque vê o benefício. Um argumento que a gente encontra muitas vezes contrário a isso é que a pessoa não está em condições de dizer o sim para a iniciação, se tornar um praticante, né, de reiki. É aquele grupo de pessoas que acha que para você mandar reiki para alguém, você iniciar alguém, você tem que ir no cartório com 5 testemunhas, todas elas assinarem, reconhecer firma, e aí sim, está aqui escrito, então agora eu posso iniciar, né? É um exagero, é um preconceito terrível contra as iniciações, né? Eu penso que sempre que a pessoa puder estar consciente, presente, e entender o que é uma iniciação, o que vai acontecer com ela, o que a energia vai fazer, e ela gostar daquilo, ela concordar com aquilo, eu acho que isso é fantástico, né? Acho que isso é fantástico. Desde pessoas normais, básicas, né? Como crianças, por exemplo.
Então, a partir do momento ali, a partir dos 7, 8 anos, que a criança começa a ter uma noção desse processo todo, que não é só entusiasmo dos pais, né? Então, a criança pode decidir e perceber o impacto na vida dela, na vida adulta. Então, essa lucidez a respeito da coisa é importante. Porém, em alguns casos, a pessoa nunca vai ter essa lucidez. Seja porque ela está com um Alzheimer mais adiantado, seja porque ela tem alguma outra deficiência, né? Seja porque a questão emocional dela é uma questão persistente, que não deixa a pessoa estabilizar e raciocinar adequadamente. Então, nesses casos, eu sempre sugiro que comece com aplicação, comece com envio de reiki para essas pessoas, né? Um tratamento, coisa bem frequente, uma sequência. E depois de um tempo, e aí as pessoas responsáveis por essas outras pessoas, né, com problema, percebendo o benefício, percebendo os resultados, observando os resultados, que é a forma que a gente tem de verificar o funcionamento do reiki, aí essas pessoas acabam se conscientizando também que se a pessoa com deficiência, com dificuldade, com algum problema ali mais persistente, se tornar reikiana, vai ser ótimo para ela. Ter o reiki fluindo em você 24 horas é algo fantástico. E não importa o grau de demência, por exemplo, o grau de desequilíbrio emocional, não importa a doença ou o problema que a pessoa tenha. Quando você se torna reikiano, você tem reiki fluindo por você 24 horas e você não controla o reiki. Isso é fundamental. A nossa mente não controla. Isso pode ser facilmente testado, verificado. Tem vídeo sobre isso, né? Não vamos nos alongar nesse assunto. Mas, mesmo que a pessoa esteja ali o tempo todo imobilizada, o tempo todo sedada, tem reiki fluindo. E esse reiki fluindo está sendo usado pela consciência daquela pessoa. Está se beneficiando de alguma forma. Forma que nem sempre a gente consegue perceber, que nem sempre a gente consegue apontar. Mas vai estar sendo útil. E a partir do momento que essa pessoa entra no nível 2 do reiki, o reiki flui à distância, ela amplia ainda mais o alcance do bem que ela pode compartilhar com os outros. Ela não vai saber, ela não vai entender, ela não vai perceber, e é ótimo. Porque aí reduz essa ação mental muito natural de querer controlar. Ah, é meu amigo, eu dou reiki. Para esse eu vou maximizar, eu vou potencializar o reiki. Aí silencia essas ideias e o reiki consegue encontrar um caminho dentro do nosso sistema energético muito melhor. Nós temos muito preconceito com isso. Nós temos desde aquele preconceito inicial que eu citei, né, que tem que ter uma assinatura em cartório dizendo que sim, até pessoas que têm preconceito por religião, por filosofia, por crença, por dizer, isso não é ciência, isso é pseudociência, isso é aquilo. Isso tudo tem que ser trabalhado com muito carinho, com muito cuidado. Agora que os familiares dessas pessoas, os cuidadores, os responsáveis, né, os tutores, precisam entender que o reiki vai beneficiar, isso é importante. Porque aí essas pessoas, posse das suas faculdades mentais, responsáveis por esses seres, precisam entender que vai ser um benefício para todos. Vai ser um benefício tanto para a pessoa que está em dificuldade, quanto para aqueles que estão interagindo, né? Essa ONG, ela prestava uma atenção especial para os familiares, porque os familiares, experiência própria, sofrem muito com a dificuldade, né, das pessoas com a deficiência. Sofrem muito, se desgastam muito. Também é preciso cuidado com as expectativas, né? A iniciação não vai curar, a iniciação não vai resolver os problemas, a iniciação não vai fazer milagres, mas podem acontecer coisas muito boas. É preciso cuidado com as catarses, é preciso cuidado, porque as catarses ocorrem, né, as purificações, a adaptação, a iniciação, os envios de energia vão ocorrer.
Então é preciso esclarecer as pessoas sobre isso e passar essa visão de que a catarse é positiva. Quando você passa mal com um envio de reiki ou com uma iniciação, é porque estava alguma coisa ruim dentro de você que está sendo trabalhada e liberada. Passar mal com o envio de reiki, com o recebimento de reiki, com a iniciação, eu diria que é ótimo. Porque é algo realmente muito denso que já estava, né, muito preso no corpo que está sendo liberado. Vai nos beneficiar. Durante o processo é intenso, é doloroso, mas depois o benefício é muito importante. Então é preciso cuidado, né, com essas expectativas. É preciso esclarecer adequadamente, né, as pessoas responsáveis. É preciso também orientá-las para que conversem com a pessoa. Né? Por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a instabilidade que a pessoa está passando, conversem sobre o reiki com elas. Fale, porque em algum nível isso toca a nossa consciência, isso toca a nossa alma. E às vezes é interessante, né? Os caminhos que a nossa alma usa para que a gente chegue no reiki. Recentemente um amigo me relatou que um familiar foi levar, né, alguém da família ali, e quem estava precisando era a pessoa que ia levar a outra. Acabaram os dois se beneficiando. Fantástico isso, né? Fantástico. São caminhos que a nossa consciência usa para tornar o reiki mais acessível. Também é preciso trabalhar na cabeça das pessoas que se a pessoa tiver alguma limitação, né, alguma dificuldade mental, alguma dificuldade emocional, um Alzheimer, alguma coisa, o que ela vai poder fazer se tornando reikiana é muito limitado, é muito passivo, mas não é menos importante, é muito útil. Mesmo a pessoa que está o tempo todo na cama, né, sob cuidados intensos, sendo reikiana, o reiki fluindo vai beneficiar de alguma coisa, vai beneficiar de alguma forma. Realmente não resolve os problemas, eu tenho assim exemplos muito próximos, de aplicação de reiki, de iniciação de cura uma vez por mês. E a pessoa continua no ritmo dela, continua tendo as crises, continua tendo os problemas, continua causando a confusão na família, confusão no ambiente, mas a percepção de que você está oferecendo energia para ela e que de alguma forma vai ajudar, precisa existir. Essa confiança que você adquire com o reiki precisa existir. Isso não é algo que você compra, isso não é algo que vem pronto para você, me tornei reikiano, eu vou confiar no reiki. Isso é algo que você tem que trabalhar, você tem que conquistar com o reiki. E aí, quando você se vê frente a essa frustração, né, você chega lá, está com um familiar tendo uma crise, você faz uma aplicação de reiki e ele continua com a crise, você tem que trabalhar dentro de você essa expectativa de que você imagina que vai controlar o reiki para resolver o problema, vai fazer o que você quer, fazer com que a pessoa pare de ter a crise. De repente ela precisa ter a crise. E quando ela recebe o reiki, em algum aspecto, de alguma forma, aquela energia vai ajudar durante aquele momento tão intenso. Isso a gente tem que desenvolver, essa confiança. É importante. Então, existe essas dificuldades, existe esse preconceito, existe até essa falta, esse descaso, eu diria, né? A pessoa com deficiência está ali, não tem muita utilidade, não tem muita lucidez, não vai aproveitar, não vai ser útil. Vai ser útil, tanto para ela quanto para os que estão ao redor dela. Inúmeras vezes eu tive exemplo com a minha própria mãe, que já estava em alguns momentos assim, com muito pouca lucidez, com Alzheimer muito presente, de você pegar, ela tocar em você, tocar em mim no caso, e sentir o reiki fluido dela para mim. A mão aquecendo, alguma percepção dela, às vezes até um momento de lucidez, assim, é algo muito especial. E é claro, eu aplicando o reiki nela também, né? Foi sempre que tinha oportunidade,
usava. Então a gente tem que trabalhar esses preconceitos muito presentes, essa descrença com relação ao reiki, né? É uma ferramenta muito útil, está disponível e precisa, pela situação que as pessoas se encontram, né, desse desequilíbrio mental, desse desequilíbrio emocional, desse desequilíbrio energético, de que alguém ofereça, de que alguém converse a respeito, fale, mostre, faça aplicações, observe os resultados, trabalhe-se, né, para minimizar essas expectativas que a gente tem e que ofereça. Dessa forma, né, muito gentil, muito cuidadosa, essa oportunidade da pessoa, mesmo com a dificuldade que ela tiver, ela conseguir fazer um trabalho energético, sutil, ela conseguir ter essa oportunidade desse presente de trabalhar com o reiki, que é algo fantástico. A gente não tem palavras realmente para definir isso, definir os benefícios. É algo que vai muito além do que a nossa mente pode perceber. Então, fica o meu incentivo, fica alguns depoimentos de minhas experiências, outros tantos eu infelizmente não posso compartilhar porque ou são muito pessoais, ou as pessoas envolvidas, né, não gostariam que fosse divulgado, mas há muitos casos, há muitos exemplos de pessoas se beneficiando e beneficiando os outros seres com o recebimento do reiki ou se tornando praticantes, se tornando reikianos. Espero que o vídeo seja instrutivo e espero que aproveitem, né, essa oportunidade de ao menos ponderar. Não estou aqui para convencer você a respeito, não, de forma alguma. Estou compartilhando e que você pondere sobre essa questão para, talvez, né, ofertar, comentar com uma pessoa próxima, alguém que não conhece, porque muita gente ainda não ouviu falar sobre o reiki. Muita gente. Nem sobre os benefícios. E, infelizmente, alguns ouviram falar em benefícios duvidosos, benefícios indevidos, e acabaram se desestimulando. Nós precisamos espalhar uma ideia correta. Gratidão a todos.